Vamos lá com o nosso videozinho caseiro sobre livre-arbítrio e compatibilismo. Primeiro, uma introdução ao problema do livre-arbítrio. Historicamente, essa não é por interesses historicistas, mas por razões didáticas que eu quero expor o problema historicamente. Historicamente, o problema já foi preparado pela filosofia dos primeiros atomistas gregos, Leucipo e Demócrito, ao redor de 400 anos a.C. O cosmos é formado por um turbilhão infinito de átomos invisíveis e com infinitas formas que se chocam causalmente entre si. Nós diríamos hoje, segundo leis causais. Assim, o acaso não existe. A crença nele é fruto da nossa ignorância das causas. Para Demócrito, nós apenas preenchemos essa falta de conhecimento com a ideia do acaso. É interessante uma ideia dessas, 400 anos antes de Cristo. Isso é o que diz Guthrie, que é um grande historiador da filosofia antiga. Essa concepção de que o acaso não existe, que é apenas a nossa ignorância que nos faz pensar que não existem causas, se chama determinismo. Todos os eventos do universo são determinados por causas. De fato, sempre buscamos causas. Você vai a um dentista, o dentista diz que a sua dor de dente não tem causa, você procura um outro dentista que talvez explique qual é a causa. Bom, mas isso pode ser um mero hábito e pode ser que surjam eventos incausados, estátuas na universidade da noite para o dia, e ninguém sabe de onde surgiram, porque surgiram, não garante que tudo seja causado, que isso seja uma lei da natureza. Bom, Pierre Laplace, matemático, astrônomo, em 1812, resumiu o ponto de vista do determinismo em uma experiência em pensamento. Se uma inteligência suficientemente poderosa conhecesse todas as leis da natureza e todos os estados de coisa do universo em um dado instante, ela poderia prever todo o futuro do universo e retrodizer todo o seu passado. Quer dizer, se ela conhece todos os estados de coisas, até os menores possíveis, no presente momento, e todas as leis do universo, ela pode prever o que vai acontecer no momento seguinte, depois no outro momento, e assim num futuro infinito. E poderá também, por um processo similar, inverso, retrodizer todo o passado do universo. Mas isso nos faz desconfiar. Isso é bastante forte. Por que isso nos faz desconfiar? Imagine o Big Bang. Há 13,8 bilhões de anos atrás, havia o momento da singularidade. Todo o universo estava concentrado em algo do tamanho de um grão de arroz, ou de uma moeda de 5 centavos, ou sei lá o quê. E isso era um plasma superaquecido que não tinha unidades, partes. Bom, esse plasma ele explode. Há uma expansão desse plasma superaquecido que provoca um esfriamento, e com o esfriamento é possível a formação de partículas subatômicas a alguns segundos, e depois átomos, e mais tarde galáxias, e tudo que nós conhecemos hoje. Ora, imagine que essa inteligência infinita estivesse no momento do Big Bang. Sabendo isso, que parece acertada, ela poderia prever que eu estaria agora falando sobre livre-arbítrio, dizendo essa frase. Ora, mas isso é difícil de se acreditar. Não vou dizer que é impossível, mas é bastante implausível. A tese do determinismo universal produziu um problema com relação ao livre-arbítrio. Não entre os primeiros filósofos
materialistas, mas depois ela surge com um atomista posterior chamado Epicuro, cerca de 300 anos antes de Cristo. Epicuro foi um atomista posterior que acreditava que a alma humana era composta de átomos também mais finos, capazes de continuar existindo depois da destruição do corpo. Por exemplo, quando nós sonhamos, nós com um ente passado, ente falecido, amigo nosso, parente, e nós sonhamos com ele porque ele veio nos visitar. Os átomos dele mais finos entraram na nossa calota craniana e foram lá dialogar com os átomos mais finos da nossa mente. Bom, a pergunta de Epicuro, se tudo é determinado causalmente, como explicar o livre-arbítrio? Aí nasce a questão. Como atomista, ele tinha um problema. Como então explicar a liberdade humana? Ou seja, como é possível o livre-arbítrio se somos como que autômatos, totalmente determinados por leis causais, como pensavam Demócrito e Leucipo? Para solucionar esse problema, Epicuro sugeriu uma hipótese, a hipótese do desvio dos átomos. Desvio, em grego, klinamen. Eram os klinamen randômicos dos átomos. Os átomos são capazes de saltar aleatoriamente, de se desviar aleatoriamente sem qualquer causa. E é isso que produz a liberdade humana. Um epicurista romano posterior, acho uns 200 anos depois, mais tarde, escreveu: se todo movimento é sempre interconectado, ou novo surgindo do velho em uma ordem determinada, se os átomos nunca se desviam de modo a originar um novo movimento que cortará os laços do destino, a contínua sequência de causa e efeito, qual é a fonte do livre-arbítrio possuído pelas coisas sobre a Terra? Foi assim que surgiu o problema do livre-arbítrio. Duas posições opostas. A posição de Lucrécio e Epicuro é de que nós somos livres, chama-se libertarismo. Segundo ela, nós somos livres porque somos capazes de nos subtrair ao determinismo em nossas decisões e ações. Agostinho, Kant, a maioria dos filósofos tradicionais pensavam assim. Isso é bastante compatível com a religião, nós veremos. O oposto disso é o determinismo, ou também chamado ceticismo. Segundo o determinismo, o livre-arbítrio é uma ilusão. D'Holbach, Blanchard, D'Holbach era iluminista, Blanchard e Jaspers foram filósofos do século XX, Freud um psicólogo, Skinner um behaviorista, psicólogo também, e também neurocientistas atuais tendem a aceitar essa posição. Bom, mas há problemas para o libertarismo. Primeiro, a objeção principal de Hume e de outros é que, se há um determinismo causal, por que isso nos torna livres? Digamos que haja mais acaso. Se há mais acaso, há mais arbitrariedade. Mas por que isso significa que há mais liberdade? Vejam, acaso é parecido com acausalidade, ou caos, aleatoriedade, randomicidade. São palavras próximas. Mas será que mais caos, mais aleatoriedade, mais randomicidade, mais acaso, será que isso nos torna mais livres? Digamos que eu suba sobre a mesa e cante o hino nacional. Será que eu me tornei mais livre? Digamos que eu faça gestos estranhos, emita grunhidos, caia no chão, role. Será que eu me tornei mais livre? Não, parece que eu perdi a razão. Mas se eu perdi a razão, então o conceito de liberdade não se aplica mais. Não sou mais livre nem menos livre. Apenas esse conceito não parece mais se aplicar a uma pessoa que se comporta de forma aleatória. Eu procurei na internet uma imagem do caos. Não encontrei. A imagem do caos absoluto é inconcebível. Além disso, o libertarista defende que o indeterminismo é importante para salvaguardar a responsabilidade moral.
pois se fôssemos mecanicamente determinados, nós não poderíamos ser moralmente responsabilizados. Mas aqui surge um problema similar. Se passo a me decidir ao acaso, randomicamente, não parece que possa ser responsabilizado por nada mais do que eu faço. Um ente irracional não pode ser responsabilizado. Além disso, não é difícil encontrarmos causas para as decisões se nós as procurarmos. Exemplo, por que Hitler invadiu a Rússia? Há várias causas. Impasse no fronte inglês, e não conseguia ir adiante. Reservas naturais de petróleo lá na Rússia. Teoria do espaço vital. Quanto mais espaço nós tivermos, mais forte nós seremos. O Brasil tem um espaço enorme, é um dos maiores países do mundo, e por isso nós somos o que somos. Uma Tanzânia com elefantise, segundo alguns. Bom, ou então o desejo de impressionar os seus correligionários. Isso deve ter entrado em jogo. Várias causas conjuntas. O libertarista tem respostas para isso. As causas são talvez necessárias, mas não são suficientes para a decisão ou ação. Essa é a inteligente resposta de Chisholm. As causas são necessárias, mas não são suficientes. A causa suficiente é a uma simples, o primo motor, a causa encausada, é o sujeito. Então, nós podemos encontrar uma porção de causas que são necessárias para a ação, mas é preciso que entre uma causa que é suficiente. Uma vez que entra a causa suficiente, que é do sujeito, que é uma causa encausada, existe ação. Então, por isso que nós somos livres. Kant poderia dizer que essa causa encausada pertence ao mundo noumênico do eu transcendental, enquanto que as causas necessárias pertencem ao mundo fenomênico do sujeito, do eu fenomenal, e não do eu transcendental. Bom, simplificando Kant, eu penso. Mas mesmo assim, tudo que isso prova é que o buraco está mais embaixo. A prova disso, se dirá, é que sempre ao decidirmos temos um sentimento de liberdade. Um sentimento de que estamos acima e além do que nos está causando a decisão. Libertaristas apelam ao sentimento de liberdade. Temos o sentimento de que poderíamos ter escolhido de outro modo, se nós quiséssemos. De fato, nós temos esse sentimento de que nós poderíamos ter escolhido de outro modo. Críticos do libertarismo, exemplo, deterministas, achavam esse sentimento questionável. Por exemplo, Brand Blanchard. Quando agimos livremente, não costumamos olhar para trás. Nós olhamos para frente e não pensamos nas causas. Podemos agir com atenção às causas. E mesmo assim, nos sentimos livres. Isso é que dirá contra Blanchard o libertarista. Psicanálise. Podemos recorrer ao inconsciente, a causas não conscientes. Não temos consciência das causas reprimidas de nossas ações. Exemplo, sugestão pós-hipnótica. O hipnotizador diz, você vai acordar e daqui a meia hora você vai abrir a cortina, mas você não vai se recordar do que eu lhe falei. E a pessoa acorda e meia hora depois ela abre a cortina. Nós perguntamos, por que você fez isso? Ele diz, para entrar mais luz, qualquer desculpa. Então você vê que existem causas encausadas inconscientes. Eu não tenho muita dúvida acerca disso. O problema com essa ideia é que muitas ações não parecem inconscientemente determinadas. Por exemplo, frear o carro, escovar os dentes ao acordar. Quando eu freio o carro, no sinal vermelho, não há causas inconscientes que estão aí determinando o que eu estou fazendo. Talvez se eu acelerasse, sim. Bom, então, mesmo assim, eu tenho o sentimento de liberdade, que eu poderia não frear o carro.
Eu tenho uma sugestão para resolver essa questão do ponto de vista das teorias reflexivas da consciência. Só se você aceitar essas teorias, você pode resolvê-las possivelmente sem problemas. O sentimento de liberdade, de agir de outro modo, se deve simplesmente à natureza da consciência. Nossos estados mentais são ditos conscientes para as teorias reflexivas da consciência quando são objeto de cognição de nível superior, digamos metacognição ou pensamento de ordem superior ou cognições reflexivas para Armstrong e pensamento de ordem superior para Rosenthal. Ora, digamos, você tem uma sensação, um pensamento, uma emoção de primeira ordem. Isso só se torna consciente quando se torna objeto de um pensamento, de uma cognição de ordem superior, digamos, de uma metacognição. Por exemplo, você tem o dia inteiro uma leve, quase imperceptível dor de dente. Mas quando você pensa nisso, você sente a dor de dente. Quando você tem um pensamento de ordem superior, uma cognição de ordem superior, desse estado mental de primeira ordem. Então, só dói quando eu penso. Bom, existe o querer, existe a decisão de agir, existe a ação. Para Armstrong, a consciência surge quando os sistemas cognitivos, os sistemas mentais se tornam mais complexos e precisam de um sistema de ordem superior para controlá-los. Então, esse sistema também tem função causal. Isso do ponto de vista evolucionário. Então, os higher order thought ou as cognições de ordem superior, elas seriam fatores causais, mas elas não são conscientes. Elas só são conscientes, segundo Rosenthal, se nós tivermos uma cognição, um pensamento de terceira ordem, de ordem ainda superior. E esse último só será consciente se tiver um pensamento de ordem ainda superior e assim infinitamente. A cognição que está no topo, diz Rosenthal, permanece sempre além do alcance da consciência. Ora, a conclusão disso é que existem sempre elementos causais que não podem ser conscientes e que levam à ação e que estão presentes. Isso pela própria natureza da consciência, da natureza reflexiva da consciência. Se nós admitirmos essa teoria, ou não sei se isso poderia ser aplicado a outras. Assim, parece que pela própria natureza a consciência não nos permite um conhecimento completo dos fatores causais subjetivamente envolvidos, o que produz um ilusório sentimento de que nossas decisões estão acima e além do determinismo causal. Um sentimento meramente ilusório. Há um filósofo crítico chamado Owen Flanagan, crítico do libertarismo, em oposição clara a Chisholm, que sugeriu que o libertarismo, além de um adoecimento de nossa imagem manifesta do mundo, enraizada, ele advém de um adoecimento de nossa imagem manifesta do mundo enraizada na religião e cultura ocidentais. A aceitação da ideia de que somos causalmente determinados opõe-se à ideia de que somos almas que transcendem o mundo físico e as leis causais. Como assim? Ele escreve que a Bíblia diz que Deus criou o universo do nada como causa incausada. Deus é primo motor, é causa incausada. E ela também diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, devemos ser também causas incausadas, transcendendo as leis causais. Então, a religião cristã, ela está de acordo com o libertarismo. Ela se complementa ao libertarismo. E para complementar, se fôssemos causalmente determinados em nossas decisões, ficaria mais difícil justificar ideias como a de pecado, recompensa e danação eterna, com seus tons retributivistas, a não ser por uma cruel arbitrariedade divina. Você fez isso e você vai sofrer eternamente. Ora, só se você for absolutamente livre ao fazer isso, e não se você for determinado causalmente. Então, a sua pena deverá ser muito diminuída apenas para modificar o seu comportamento.
Só o libertarismo nos tornaria responsáveis nesse sentido absoluto, compatível com a fé cristã, ao menos nessa interpretação. Diante das dificuldades do libertarismo, a solução historicamente proposta foi a de retornar ao determinismo cético. O livre-arbítrio não existe. Ele é uma simples ilusão. O problema com essa posição é que falamos o tempo todo de ações e decisões livres, as quais, por isso mesmo, não são constrangidas ou limitadas em sua liberdade. Devemos prescindir desse discurso, não falar mais de liberdade ou de limitação da liberdade? Não seria isso uma grande perda? Uma perda do ponto de vista individual, social e mesmo político? Me parece que sim. E para responder a isso, nós teremos a resposta compatibilista.